Ele falou, fala eu, pai, não sirvo mais pra você. Só que aí eu pensei melhor, eu falei, poxa vida, eu ganhei um presente que não faz nenhum sentido, uma meia de jogar bola, eu sou São Paulino, todo mundo sabe disso, e eu não sei se foi um desavisado ou se foi alguém que quis me sacanear, mas me deram uma meia do Corinthians. Certeza foi pra sacanear, né? Como eu sei que você é corintiano... Corintiano e joga bola. E joga bola. Você ainda joga? Comigo, Já joguei com você lá. Jogou comigo. Aliás, era da minha panela do futebol. Aliás, teve um comediante aqui que falou sobre futebol evangélico, que é muito legal, né? Glória a Deus, hein? Ô, abençoado! Essa bola aí, vou passar. É muito engraçado, é porque ninguém xinga. E tem os termos, né? De vez em quando o pessoal perde a linha, mas o futebol é o verdadeiro teste para ver se o cara se converteu de verdade. Exatamente, porque... Se passou no teste de futebol sem falar palavrão, não falou palavrão no futebol, passou. Tá indo bem. Exatamente. Mas eu lembro do bola, a gente tava tentando lembrar o ano, eu ia quando era numa garagem, depois entrava, não era uma garagem, né? Era um galpão, né? Na Lapa. Era um galpão no subsolo. Isso. Na verdade, ele era uma garagem de um outro salão, que era no térreo, e a gente transformou na nossa igreja. Marco Aurélio 496. Exatamente. Isso foi 2000, Vilela. 2000 a 2003 a gente ficou junto. É ali. mesmo? É. Caramba, e era muito... Pra quem não sabe, o Vilela já frequentou a igreja. Já falei aqui. Eu era o pastor dele aqui. Grande pastor. E eu ia lá... Você já falou aqui? Já falei aqui, falei aqui, inclusive já te convidei no ar que faz assim, mas vou trazer o Rina e tal, porque o pessoal pede muito, né? Porque veio o Iago aqui, foi muito legal o papo com o Iago Martins, o pastor. Eu falei, vou trazer o Rina, faz tempo que eu não falo com ele, mas a gente se fala no Instagram. Aliás, era mais fácil falar contigo no Instagram do que no qualquer WhatsApp. outra coisa. É verdade. E aí, porque sempre comentava as piadas e tal. Porque a gente ficou anos sem se ver, a gente ficou muito próximo um tempo, depois a gente se afastou e a gente voltou a se falar porque eu te achei no Instagram e comecei a assistir os seus stand-up, chorar de dar risada e comentar tudo, né? Foi aí que a gente retomou contato. E é louco, sabe por quê? Porque quando eu entrei na igreja, minha base é católica, né? Minha mãe, muito católica, aliás, ela tá aqui, meu pai e minha mãe estão morando na minha casa esse tempo de pandemia aí. E eu fui criado numa base muito, muito católica, sabe? Católica, minha mãe zerava o terço, tinha desbloqueado o santo que nem existe, ainda ela desbloqueou, de tanto que ela era fervorosa. E eu lembro que quando eu comecei na igreja evangélica, a gente meio que tretou, assim, sabe? Assim, teve um conflito, assim, porque ela falou, tipo, eu não te ensinei direito, sabe? Criou um negócio... Onde é que eu errei, né? Onde é que eu errei pra você virar protestante? Porque ela não entendia como que era... que era a mesma coisa. Exato. Os ensinamentos eram o mesmo. Ela achou que eu ia mudar totalmente e que a gente ia brigar. E aí, quando ela entendeu que era a mesma coisa, que os ensinamentos são os mesmos e tal, aí a gente começou a se dar melhor do que antes que a gente se dava. Que bom. Porque a Igreja Católica, para mim, eu sempre fui... como que é? Crisma, né? Batido, tudo, eu fiz todos aqueles cursos e tal. Mas nunca foi uma coisa muito de escolha minha, né? E quando eu pude escolher a igreja que eu fui lá, e pra quem não sabe, pra quem nunca foi no Bola, agora faz tempo que eu não vou, mas era uma prancha. Continua. Isso mantém. Pode ser a igreja do tamanho que for. Qualquer igreja que forem do Bola vai ter a prancha. No mundo inteiro, mesmo? o púlpito é a prancha. Era uma long? É um long, porque nossa igreja começou num salão emprestado lá no Brás, que era o salão de workshops da Ripco e da HD, eram duas marcas de surfwear. No primeiro culto, eu falei, poxa, e onde é que eu apoio a prancha agora? Isso aqui não é um lugar preparado para a igreja. E tinha um longboard esticado lá, a gente botou as cadeiras de um lado, cadeira de outro, botou o púlpito ali e ficou. Virou uma... Virou e hoje marca... em qualquer lugar, você chega no Japão, na Califórnia, no Havaí, onde você for, o púlpito é uma prancha. Ainda bem que não foi num lugar de skate, senão ia ser difícil um púlpito com... Pequenininho, né, cara? Né? Que a Bíblia não ia nem caber direito ali. E é engraçado porque isso chamava muito atenção, né? Chamava atenção e meio que na época era uma igreja muito de jovens e eu acho que ficou com essa marca, assim, a igreja dos jovens, dos surfistas, dos skatistas, ela quebrou, do esporte, ela né? quebrou muitos paradigmas e ela começou a atrair um público alternativo.
não necessariamente exclusivamente surfistas, mas muitos surfistas, porque eu Roqueiro. surfava, a Denise surfava, todos os líderes, a maioria pegava onda. Roqueiros, que foi a época que chegou o Catalau, que era do golpe de Estado, que verdade. começou a cuidar para mim da igreja lá de Boiçucanga. Verdade. Então ela sempre atingiu um público mais alternativo que não queria tanta formalidade na hora de buscar Deus por já ter tanta formalidade no dia a dia. Então, foi isso que me espantou no começo. Eu vou falar da minha experiência, não sei se eu já contei isso Aham. pra você. Posso falar você, né? A Claro, gente já se conhece claro, tanto tempo, sim. né? Fica à vontade. E a minha primeira. A minha ex-mulher, na época, a Helena, ela me levou lá porque o pessoal da minha academia ia pra lá. Uhum. Eu não Roger, lembro. o Enzo. O Roger, o Enzo. Roger tá lá até hoje. Tá lá até hoje, então. O Enzo Foram eles. saiu, voltou, tá lá É? comigo. É. Então, eles iam lá. E eu, cara, eu fui com todo o pé atrás do mundo. Eu Não sei se eu imagino. te contei isso. Quando é que o pastor vai pegar meu dinheiro? Quando é que Exatamente. vai me fazer uma O que lavagem eu falei? cerebral? Eu vou sentar lá no fundo. Qualquer coisa a Eu gente corro. eu corro, exatamente. Começarem. Se colocarem a mão na minha carteira, se passarem um saquinho lá e dá 10% e não sei o que e tal. E eu fui com todo o pé atrás. Aí fui lá. Aí fui vendo que parecia uma reunião de amigos. Tinha palavra, aquela coisa que eu lembrava de quando era criança, da pregação e tudo. Tinha música. A música era uma coisa que eu sentia muito falta na igreja católica, que era aqueles cantos e tal. E aí eu via que tinha bateria, tinha guitarra, tinha não sei o quê. E era um lugar pequeno com muita gente, já sempre foi assim, desde E a a primeira vez. música dentro da bola também é muito, É muito uma área muito importante, forte. né? E aí isso me pegou assim, falei, cara, eu senti uma coisa diferente, assim. Então eu acho que a minha história pode ser de muitas pessoas que já devem ter relatado isso pra você, né? Uhum. De entrar com todos os pés atrás, assim, com... A grande maioria, na verdade, né? Por que você acha isso? Porque foi criada uma Porque ideia de que... a opinião se forma com base naquilo que você tem de informação. E a informação é muito negativa. E aquilo de mídia, são os escândalos, é todo aquele lado pejorativo. Então, você chega desconfiado, isso é muito natural.